Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem separadas por ângulos de π/6 radiano, conforme a figura. Aqui está a figura. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem 00. Considere o valor de π com a aproximação de pelo menos uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a quanto? Então tá, pessoal, voltando aqui para a figurinha, o que o problema está dizendo para a gente? Ele está dizendo para a gente que os objetos aqui nessa malha, eles se deslocam sobre as semirretas, sobre essas semirretas, que tem extremidade aqui, tem origem aqui na origem do sistema cartesiano, e estão separadas por um ângulo de medida π/6 radiano. E se deslocam também sobre essas circunferências, que tem por raio um número natural. Muito bem. O que o problema está questionando? Ele está te perguntando. O que ele está te perguntando? O seguinte: qual é a menor distância possível entre os pontos B e A? Qual é a menor distância possível entre os pontos B e A? Muito bem, pessoal. Conforme a gente observa, a gente pode ir do ponto B até o ponto A, né? Um objeto pode ir do ponto B até o ponto A, passando por essa circunferência aqui, né? Por esse arco de circunferência que tem raio 4, por essa circunferência aqui, por esse arco de circunferência que tem raio 3, por esse aqui que tem raio 2, por esse aqui que tem raio 1. Então, a fim de a gente evitar fazer 4 contas, eu vou supor que ele esteja passando por uma circunferência de raio x, por um arco de circunferência de raio x. Depois a gente analisa qual o melhor x se adequa à questão, tá? Então vamos supor que essa medida aqui, olha, essa medida aqui seja x. Não é 2, tá? Estou supondo x. Dessa forma, o trajeto entre os pontos B e A será esse aqui, ó. Ele deve vir por aqui, o objeto deve vir por aqui. Depois ele deve andar sobre esse arco de circunferência que tem raio x e depois ele deve percorrer isso aqui. Muito bem, muito bem. Bom, então vê se você concorda comigo. Esse ponto B está sobre uma circunferência de raio 4. Então se esse pedacinho aqui é x, aqui vai ser 4 menos x. Bom, esse arco aqui, a medida dele é 4 vezes o π/6, porque cada reta, né, melhor dizendo, as retas estão separadas por um ângulo de medida π/6 radianos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes π/6 radiano. Portanto, o comprimento desse arco vai ser 4 vezes π/6, 4π/6, vezes x. É assim que a gente calcula o comprimento de um arco. Lembra dessa forma? O comprimento de um arco é alfa vezes r, onde alfa é a medida do arco em radiano e r é o raio da circunferência que o contém. Bom, e aí, pela mesma linha de raciocínio que a gente concluiu que aqui é 4 menos x, você vai concluir que esse pedacinho aqui, ó, é 6 menos x. Excelente, excelente. Assim sendo, a distância entre os pontos B e A em função de x, essa aqui, conforme você está observando, olha, é o 4 menos x, é o 4 menos x, é o 4π/6x e é o 6 menos x, né? O 6 menos x, que é esse pedacinho aqui. Vamos fazer um pouquinho de conta agora? Vamos lá. Olha, 4 mais 6 vai dar 10. Aqui o 2π/6 dá para a gente simplificar por 2 e escrever 2π/3x. E aqui menos x, menos 2x. Agora o que eu vou fazer? Vou olhar para essas duas parcelas aqui, essas duas últimas parcelas, e colocar o x em evidência, porque as duas parcelas têm o fator x. Então vou colocar o x em evidência. 2π/3x dividido por x vai dar o 2π/3. Menos 2x dividido por x vai dar o 2. Pronto. Olha o que a gente obteve. A distância entre os pontos A e B em função de x, que eu estou chamando de d de x, é dada por 10 mais 2π/3 menos 2 vezes x. Que tipo de função é essa? É uma função do primeiro grau. E mais, essa função do primeiro grau é uma função crescente. Por que ela é crescente? Pelo seguinte, olha só. O problema está falando para a gente admitir o π com pelo menos uma casa decimal. Então esse π aqui é no mínimo 3,1. E aí quando você dividir o 3,1 por 3, você vai obter um número maior do que 1. Multiplicado por 2, você vai obter um número maior do que 2. Menos 2, você vai obter um número maior do que 0. Então tudo isso que está entre parênteses
é um número maior do que zero. Então, o número que está multiplicando x é o a da função do primeiro grau, é um número maior do que zero. Por isso que essa função é uma função crescente. Olha que bacana. Então, se essa função aqui é crescente, lembrando que eu quero a menor distância, né? Ou seja, o menor valor de d de x. Como essa função aqui é uma função crescente, o menor valor será dado, o menor valor dessa função será para o menor valor possível para x. Conforme a gente discutiu, o x pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Então, o menor valor da distância vai ser o d de 1. Vai ser o d de 1. Como é que a gente calcula o d de 1? Basta substituir o x aqui por 1. Ó. Tá vendo? Aí vai ficar 10 mais 2π sobre 3 menos 2 vezes 1. Bom, um pouco mais, d de 1 vai ser igual a 10 mais... Bom, essa quantidade aqui vezes 1 é ela mesma. Então, ficou 2π sobre 3 menos 2. 10 menos 2 vai dar 8 mais 2π sobre 3. Pronto, 8 mais 2π sobre 3 é a menor distância entre os pontos B e A. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A. Olha aqui, ó, 8 mais 2π sobre 3.